Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sarazade. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Então você aí, estrela e astro iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Como é que você está? Tá tudo bem? Espero que você esteja bem e muito feliz. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha. Vamos lá. Previsões mundiais, oráculo. Optcha! Optcha! Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Ai, gente, que tristeza, que desânimo, meu Deus. Quando cai essa cartinha assim, é a carta 23. A carta 23, ela fala de perda, de desgaste. Por exemplo, a 23 mais o sol, que é a luz, que é a vida, pode falar de uma combinação de fraqueza, de anemia, baixa imunidade, perda, esgotamento mensal. Esgotamento mental, gente, mensal. Até pensei, parei para pensar, meu Deus do céu. Opa! Teremos mais algum problema de saúde pública dentro de uma embarcação. Teremos mais algum problema de saúde pública dentro de uma embarcação. Gente, vamos torcer para não ser um desastre ecológico, tá? Porque as cartas não trazem diferenciação entre um problema que afete pessoas ou animais, tá? De qualquer forma, ou, enfim, animais marítimos, por exemplo. De qualquer forma, um outro problema grave acontecendo em um navio, que pode ser inclusive um desastre ecológico. Eu sinto muito mesmo, tá? A mesma conjuntura que abriu as cartas pode falar de estresse no mercado financeiro, principalmente em questões de comércio internacional. Vejo um acontecimento gravíssimo em um cassino. Vejo um acontecimento gravíssimo em um cassino. O assassinato de uma mulher na Europa chamando a atenção do mundo inteiro. O assassinato de uma mulher na Europa chamando a atenção do mundo inteiro. Olha, o jogo continua me falando de espionagem, inclusive espionagem no Brasil, tá? É claro, como eu já falei muito sobre isso em vídeos anteriores, eu não vou me repetir. Mas a primeira mensagem ali em relação ao Brasil é alguma coisa relacionada a espionagem. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Gente, nós vamos ver acontecimento envolvendo crianças que levarão crianças a óbito. Tanto pode ser algum tipo de envenenamento, contaminação, como uma doença. Pode ser um acontecimento dentro de um hospital infantil, uma bactéria, por exemplo. Pode ser crimes contra crianças, mas eu acredito que seja algo coletivo. Eu sinto muito. Eu sinto muito.
Gente, na Europa, algum acontecimento fechando o espaço aéreo, eu acredito que seja de ordem climática ou natural. Eu vejo uma região sem energia elétrica, consequentemente, obviamente, sem internet, espaço aéreo fechado, dificuldades de locomoção. Acredito que seja alguma coisa relacionada, né, a questões climáticas ou de ordem geofísica naturais. Uma manifestação espiritual será muito comentada. Uma manifestação espiritual será muito comentada. O oráculo, ele não me informa se é uma manifestação espiritual genuína ou se é algo forjado, como já aconteceram várias vezes no nosso planeta. Olha, eu vejo na Oceania muitos problemas urbanos e acidentes gravíssimos. Inclusive, um acidente gravíssimo em um país na Oceania chamará a atenção das mídias. Vejo também a morte de um bispo, de uma personalidade importante da Igreja Católica na Oceania. Uma comunicadora, que pode ser uma youtuber, uma jornalista ou apresentadora de TV, sendo agredida fisicamente. Sendo atacada fisicamente. E é uma mulher da comunicação. Carta dos Estados Unidos caiu em uma casa de neutralidade. Porém, as cartas que seguem falam de quebras de aliança, de corte de alianças, partindo dos Estados Unidos, tá? Oráculo, previsão mundial, oráculo, optcha, optcha, optcha. A fuga de um chefe de Estado sendo extremamente comentada. Nós vamos ver um chefe de Estado abandonando o seu país. Veremos um chefe de Estado fugindo do seu país. A queda de uma aeronave na Europa. A queda de uma aeronave na Europa. Questões relacionadas à saúde pública se intensificando, tá, pessoal? Acredito que essa questão do ebola na África venha crescer ainda mais, eu sinto muito. Sinto muito para aquela região, sinto muito pelas pessoas, sinto muito pelas vidas, certo? Uma crise, algum acontecimento trágico na Itália, algum acontecimento bem trágico na Itália. Atenção, Europa, eu vejo um aumento de violência, um aumento de problemas urbanos também na Europa. Consequentemente, aumento de furtos, roubos, estupros.
Inclusive, a energia para Portugal hoje está bem ruim. A energia para Portugal hoje está bem ruim. Há muito tempo que a Ásia não sai num ponto de sensibilidade. Hoje, o continente asiático é o que está na pior condição energética. Acredito que desde problemas geofísicos, climáticos internos vão acometer o continente. Alguma crise severa está para nascer dentro da Ásia. Olha, gente, a qualquer momento, para esse ano ainda, nós vamos ter alguma questão envolvendo China e Taiwan, tá? Ainda em 2026. É algo que eu mesma venho falando desde o final do ano passado, principalmente por várias questões, pela própria astrologia, né? Deixando claro isso, que também pela astrologia, sendo que eu acredito que esse processo comece a se dar por agora. Nada acontece de uma vez só, do dia para a noite. Todas as decisões, todos os acontecimentos, eles vêm crescendo aos pouquinhos. E é justamente isso que eu vejo, tá? Então, a qualquer momento a gente pode ter algum tipo de tensão envolvendo China e Taiwan, China, Taiwan e Estados Unidos, talvez Taiwan feche algum acordo com os Estados Unidos da América e a China tome isso como uma afronta, então teremos algumas situações assim. Outra coisa, pode vir à tona uma tentativa dos Estados Unidos de subornar Taiwan, de realmente prejudicar a China em alguma medida, sendo que nesse contexto a China segue resiliente, independente do problema ela vai saber lidar. O calcanhar de Aquiles é realmente Taiwan, não necessariamente que haja um impasse entre China e Taiwan bélico, não, mas diplomático sim, ou seja, não é nem diplomático, porque um não considera o outro, né? Então, mas entre eles algum impasse sim, alguma cobrança, alguma imposição irá ocorrer. Algum acidente, incidente, problema envolvendo animais como cavalos, búfalos, elefantes, bois, vacas, enfim, animais de grande porte. Infelizmente, nós vamos ver mais uma daquelas cenas terríveis, terríveis mesmo. Corte. Vamos ver o que é. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha. Optcha. Oh, meu Deus. Olha, muitas tensões na Europa, muitos problemas diversos, gente. A situação tá bem complicada para os próximos dias, inclusive, tá? Principalmente, vejam bem o que eu vou dizer. Questões climáticas e geofísicas, elas continuam muito fortes, inclusive para o Brasil.
chuvas, alagamentos. Aqui no Rio de Janeiro tem chovido muito, mas chovido muito mesmo nos últimos 3 dias. Inclusive Petrópolis está passando por alagamentos e de forma inesperada. Então, toda e qualquer localidade pode passar por uma situação dentro desse contexto de grande proporção, que venha trazer prejuízos e, lamentavelmente, venha levar vidas. Então, temos que ter um pouquinho de consciência, se proteger em primeiro lugar, né? Aí eu tenho uma outra questão aqui que é bem complicada. Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia insatisfeitas com os Estados Unidos. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia insatisfeitos pelos Estados Unidos. A Rússia se sentindo traída pelos Estados Unidos, gente, uma maneira de falar, tá? Porque a gente sabe o contexto de hoje, mas só para vocês entenderem. A Rússia se sentindo, né, desprivilegiada em uma certa medida, e a Ucrânia também, mas a Ucrânia de uma maneira diferente, a Ucrânia tendo perdas. Olha, pessoal, nós sabemos que o conflito Rússia e Ucrânia, ele está em vias de acabar. Os oráculos já anunciaram, se não for esse ano, vai ser o ano que vem de fato, com certeza, né? Esse conflito vai acabar. Isso vai trazer uma melhora, inclusive, para o continente europeu. Não sabemos quem será a próxima bola da vez, né? Porque, enfim, nesse contexto é melhor não botar a mão no fogo. Mas eu vejo essa questão assim mais complicada. E eu volto a dizer que a situação, tanto para Putin como para a Rússia, está terrível. A situação para Putin e Rússia está terrível, terrível. Eu acredito que Putin possa até correr risco de vida, ou alguém muito próximo a ele do governo, ou alguma fatalidade muito grande ocorrendo na Rússia, mas a energia para a Rússia está de perda já há alguns dias que o oráculo vem mostrando isso. E se está mostrando dessa forma, ainda mais hoje que mostrou as 3 nações, né? E cada negociação sendo colocada na mesa assim é muito extraordinário, sabe? É muito extraordinário. Eu sou muito grata aos oráculos quando essas mensagens chegam dessa forma, para o meu entendimento, para que eu possa passar para vocês, tá? Quebra de alianças. Olha, eu vejo também acordos comerciais entre países asiáticos e europeus. Acordos comerciais entre países asiáticos e europeus. A Austrália está aparecendo no jogo, é um país que geralmente não aparece. Eu creio que algum acontecimento na Austrália chamará a atenção de todos nós. Oráculo. Caíram muitas. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha. 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 Europa. Olha, nós vamos ver mais uma vez questões diplomáticas envolvendo os Estados Unidos e outras nações. Então vai ter mais alguém que vai ser sufocado ali, assediado pelos Estados Unidos, tá? Ameaçado.
Fala de quebras de alianças envolvendo os Estados Unidos, quebras diplomáticas. Gente, pelo amor de Deus, tem alguma coisa muito ruim para acontecer nos Estados Unidos. E pode ser um assassinato, uma morte, uma tragédia muito grande. Atenção, porque está realmente muito negativo. Saiu no último baralho aqui embaixo, né? Eu vi ali essa questão de quebras de alianças, né? Enfim, mas a questão violenta, e olha só como fica claro, tá? Liderança, sol, líder, poder máximo, machado, arma de fogo, morte, corte, fim da vida, luz, vida, morte, fim da vida. Então, alguma coisa bem grave acontecendo nos Estados Unidos, tá? Será um atentado contra Trump? Será ele que perde sua vida? Será uma pessoa próxima a ele, do governo? Será alguma catástrofe grande onde muitos americanos perdem a vida? De qualquer forma, o jogo está bem negativo para os Estados Unidos da América, né? Nesse contexto, tá? Nesse contexto, temos aqui uma situação realmente gravíssima e o jogo fala de luto nacional nos Estados Unidos da América. Luto nacional nos Estados Unidos da América. Itália também colocada numa situação extremamente negativa. Algum acontecimento na Itália chamando a atenção do mundo todo. As tensões no Médio Oriente continuam fortes, inclusive a Turquia hoje apareceu algumas vezes. Vamos começar a observar. De qualquer forma, desejo a você um dia de paz, que você esteja no seu melhor momento de vida e quero agradecer a você também pelo carinho, por você estar aqui comigo. Eu sou muito grata pela sua vida. Todos os dias eu peço por nós, para que todos estejamos bem. Um beijo grande, amo você.